Fala galera, beleza? Tranquilo? Acabou de terminar o jogo do Vasco pela Copa do Brasil contra o ABC. Tô até aqui com a camisa do Vasco, apesar de não ser vascaíno, mas eu tenho uma camisa do Vasco sim. Eu tava na casa de um amigo meu, com mais dois amigos nossos, a gente assistiu o jogo por lá. Os outros dois eram botafoguenses, inclusive, então meio que estavam torcendo contra o Vasco. Eu tô torcendo a favor do Vasco, que eu simpatizo um pouco com o Vasco e queria que o Vasco ganhasse. Mas hoje o Vasco apresentou o pior futebol da temporada até agora com o Maurício Barbieri. Foi o pior jogo do Vasco disparado. Eu vi alguns jogos do Vasco já essa temporada. Esse foi o pior tranquilamente. O Vasco não conseguiu criar nada, foi zero objetivo e perdeu um monte de chances, não conseguia ter chances claras também. As poucas chances que tinham não eram claras. E hoje se provou o maior ponto que eu falo, que o Vasco tem um problema com pênalti sim, e tem há muito tempo. O Vasco não sabe bater pênalti. Ninguém no Vasco sabe bater pênalti. Você não olha pro elenco e fala assim, puta, esse cara é batedor de pênalti. No máximo o Nenê. Mas o Nenê já perdeu bastante pênalti também na carreira. Ele não é o cara mais confiável. Você tem uma bola pra pênalti assim, desceu o alienígena na terra, tem que montar um time com batedor de pênalti do Brasil. O Nenê não vai entrar. Vai entrar, sei lá, Fábio Santos, Reinaldo, Gabigol, Veiga, mas não vai entrar o Nenê. Enfim, mas o Nenê fez o pênalti dele, inclusive. Ele é, pô, um dos melhores dos culpados. O maior dos culpados, pra mim, no caso, é o Pedro Raul. O Pedro Raul, impressionante. Desde que ele chegou no Vasco, ele tem 100% de aproveitamento. Errou todos os pênaltis que bateu. É inacreditável. Bateu mal todos. O de hoje foi tenebroso. Ele isolou a bola. O Léo teve que bater. O Léo nunca. O único pênalti que eu lembro da minha vida do Léo ter batido foi na disputa de pênalti de São Paulo e Fortaleza, na Copa do Brasil, inclusive. Que ele foi o último a bater. Tiveram 10 batedores no São Paulo antes dele. Ele foi obrigado a bater. Não é que ele quis bater. Ele foi obrigado a bater. E ele teve que bater porque o Pedro Raul errou o último pênalti que daria classificação pro Vasco. Perdão. Continuando. Eu tava discutindo com os meus amigos e tal. O amigo que eu fui assistindo, né, na casa dele, ele é vascaíno. Inclusive, um abraço pro João, pro Pedro e pro Torno, que estavam comigo até agora. E ele falou, pô, não sei quem vai bater. O Miranda entrou pra bater pênalti, bateu bem. Mas assim, sempre tem aquele pé atrás com quem entra só pra bater pênalti. E a gente não sabe do time titular do Vasco quem sabe bater pênalti. Porque o Alex Teixeira saiu. O Alex Teixeira já bateu pênalti na temporada, se não me engano, ele perdeu. Não sei, eu não lembro, mas ele já bateu um pênalti desde que voltou pro Vasco. O Peck a gente não sabe se ia fazer ou não. O Andrei também não. O Marlon Gomes também não. Então a gente assim. O Puma bateu muito bem, inclusive, o pênalti que quando foi solicitado que ele batesse. Quando foi a vez dele, ele bateu com excelência. Bateu no ângulo, cruzado. Ele e o Jair bateu muito bem o pênalti dele também. Então, desculpa até a voz doente que eu tô meio resfriado. Então, acho que essas são as duas opções mais viáveis pro Vasco do time titular que conseguem bater pênalti. É o Puma e o Jair. E assim, a gente viu só um pênalti batido de cada. A gente não tem certeza que eles vão manter essa constância se eles tiverem mais oportunidades. E não era pra ter tido pênaltis. Essa é a grande realidade. O ABC entrou no jogo, assim como o Água Santa fez contra o São Paulo, como eu falei no meu primeiro vídeo. Entrou pra segurar o empate e levar para os pênaltis. Treinou a semana inteira pênalti. Sabe que o Vasco não sabe bater pênalti. O Vasco sabe que eles não sabem bater pênalti. E o ABC entrou pra bater pênalti e conseguiu. Um dos batedores do ABC, inclusive, bateu mal, bateu na trave, foi o que perdeu. Mas os outros bateram bem, inclusive, viu? O capitão bateu, nossa senhora, muito bem. A bola bateu no travessão e entrou, foi um excelente pênalti. Mas assim, agora o Vasco tem uma preocupação muito grande. Porque esse era o primeiro jogo na Copa do Brasil do Vasco. O Vasco perde uma fonte de renda muito importante da temporada, que é a Copa do Brasil, nessas fases com times inferiores ao Vasco, que daria uma renda boa. Não tem mais essa renda. E agora o Vasco só tem mais um campeonato depois que acabar o Carioca, que é o Brasileiro. E se o Vasco não performar no Brasileiro, aí não tem como. Porque é a única competição que tem pra jogar. Além do mais, assim,
o trabalho do Barbieri, até o momento, não é um trabalho ruim. Se alguém te falar que o trabalho do Barbieri é ruim, a pessoa tá muito emocionada com o resultado. O trabalho do Barbieri não é ruim. Podia ser melhor, mas podia ser pior. Por exemplo, o Vitor Pereira tem o mesmo tempo de trabalho do Barbieri e proporcionalmente o trabalho do Barbieri para mim é melhor do que o do Vitor Pereira. Dado as devidas circunstâncias de peças do elenco, de partidas jogadas, de tamanho de competição jogada também, eu acho o trabalho do Barbieri até agora melhor do que o do Vitor Pereira. Mas enfim, é um problema pro restante da temporada do Vasco. É uma dor de cabeça, porque agora essa semana pro Vasco foi pavorosa, porque domingo perdeu pro Flamengo, já começou em desvantagem a semifinal do Carioca. Hoje perdeu pro ABC nos pênaltis, desgastado, porque teve que jogar a partida inteira e bater pênalti, desgastado tanto fisicamente, mas principalmente emocionalmente. E se você chegar desgastado emocionalmente para uma próxima partida contra o Flamengo, decisiva, você precisando do resultado, não é bom sinal pro Vasco. Então é um trabalho muito importante que vai ter que fazer durante esses próximos dias, até domingo, o Barbieri. O Barbieri vai ter amanhã e sábado para preparar o elenco mentalmente e fisicamente para essa decisão contra o Flamengo, para que tente, para conseguir, quem sabe, a virada do resultado e ir para a final do Carioca. No mais, é se preparar e fazer um Brasileirão constante, até porque assim, os primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro são difíceis. Estreia contra o Galo, aí depois, se eu não me engano, tem o Palmeiras, Bahia e Fluminense, pelo que o João me falou. Ou seja, o Galo é muito difícil de jogar contra, o Galo tá encaixado. O Palmeiras é o melhor time do país, né? Não tenho o que falar. O Bahia já é um jogo um pouco mais equilibrado, talvez seja a maior chance de pontuação do Vasco nesses primeiros jogos. E na quarta rodada já tem um clássico contra o Fluminense. Então, vai ser um começo de ano um pouco conturbado para o Vasco, mas se conseguir trabalhar bem o Barbieri e a comissão técnica, eu creio que o Vasco tem tudo para conseguir o objetivo da temporada, que é não cair de novo para a Série B e quem sabe beliscar uma Sul-Americana. Muito difícil conseguir uma Libertadores, mas enfim. O trabalho do Vasco é longo e precisa ser bem trabalhado. Então é isso. Deixa sua opinião nos comentários, você vascaíno, você que não é vascaíno, fala nos comentários aí, me segue nas redes sociais, curta, compartilhe, deixe o seu like. Curte e deixar o like é a mesma coisa, Gabriel, calma lá, não vamos ser redundantes. Você pode, deixa o seu like, você comenta, você compartilha para outros grupos e comenta aí o que você quer ver no canal aqui nos próximos dias. Lembrando que amanhã tem o sorteio da Champions League e da Europa League, que eu vou provavelmente comentar só depois de acontecer, porque eu vou estar na aula. Sábado tem o jogo do Fluminense pelo Campeonato Carioca. Domingo tem o jogo do Flamengo e do Vasco. E no mais é isso. Domingo tem Fórmula 1 também, se vocês gostarem de Fórmula 1, se vocês quiserem que eu comente também, porque eu gosto muito de Fórmula 1 e eu queria comentar, mas quem decide são vocês. No mais é isso, até mais, até a próxima.